Bom dia. Hoje são 13 de setembro de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. A pergunta é: no Brasil, todos são iguais perante a lei? O que você acha? No Brasil, todos são iguais perante a lei? Muito bem. Sim, a resposta é sim. E vou explicar por quê. Muito bem. Aqui está o título do vídeo, né? Todos são iguais perante a lei? Sim. A Constituição Federal do Brasil, da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, caput, diz assim: o que é isso aqui? Caput é uma expressão latina, em latim, que significa cabeça. Caput é a cabeça do artigo, ou seja, é a parte mais importante de um artigo de lei, porque contém a expressão principal. E aqui está. Diz assim, portanto, o artigo 5º, caput, da Constituição Federal: todos, veja aí, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eis aí o artigo 5º da Constituição, garantindo a igualdade das pessoas perante a lei aqui no Brasil. E isso aqui é uma verdade. Muito bem. O internauta Antônio Edilson, em um dos meus vídeos aí sobre o impeachment da Dilma Rousseff, senhora Dilma Rousseff, o Antônio Edilson escreveu assim para mim: para o STF é Supremo Tribunal Federal. Para o Supremo Tribunal Federal consertar o prejuízo, é preciso consertar também o artigo 5º, que diz, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso também fere a Constituição, ou não? Meu caro amigo Antônio Edilson, não, o artigo 5º, caput da Constituição, não fere a própria Constituição. A Constituição está certa quando diz que todos são iguais perante a lei. E vou explicar isso aqui de forma bem fácil. Muito bem. Para uma pessoa entender uma certa lei, um certo dispositivo de lei, como o que está aqui, é preciso que a pessoa conheça a história do direito. A história do direito tem muito a ver com as leis atuais. Muito bem. O Antônio Edilson não tem obrigação alguma de conhecer a história das leis. A obrigação é de quem cursa, por exemplo, direito, ciência jurídica. Quem é formado em direito tem por obrigação saber a história das leis, como as leis evoluíram ao longo do tempo e em vários lugares. E, lamentavelmente, um universo aí de bacharéis em direito não sabe sequer qual o porquê, a razão desse dispositivo aqui. Muito bem, vamos entender isso. Ora, no mundo antigo, as leis eram mal feitas, eram mal elaboradas, as leis eram muito injustas, porque houve no mundo das leis uma coisa natural, a evolução. No mundo, tudo evolui, até doença evolui.
até doença evolui. Uma pessoa chega numa situação difícil a um hospital e ali vai para a UTI. Aí depois a pessoa morre e o médico diz à família do morto, diz assim, o médico, não é? Ele diz assim, olha, infelizmente o paciente evoluiu em seu estado e chegou a óbito. Ou seja, até doente evolui. Pois bem, e com as leis a mesma coisa. No mundo antigo, quem conhece as leis, no mundo antigo, eram leis injustas. E todas as leis, não havia exceção. Como o homem evoluiu e ainda evolui ao longo do tempo, muitos anos para a evolução, as leis vão melhorando. As leis de hoje são muito melhores que as leis antigas. Então eu escrevi aqui o seguinte, veja, coloquei aqui, no mundo antigo, as leis, em seu próprio texto, veja aí, no próprio texto, as leis discriminavam as pessoas. As leis antigas discriminavam as pessoas. Ou seja, elas tratavam as pessoas de forma diferente, no próprio texto da lei. E aqui está a Constituição hoje, que evoluiu e não permite mais. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Ou seja, no próprio texto da lei, todos são iguais. Uma coisa que não havia no mundo antigo, em que o próprio texto das leis trazia ali a discriminação. Trazia um crime, as leis antigas, por exemplo, traziam um crime e as penas eram diferenciadas, dependendo da categoria social das pessoas. Isso no próprio texto da lei. E é por isso que a Constituição acabou com isso. No texto das leis, todas as pessoas no Brasil são iguais. Não há lei alguma no Brasil que traga uma pena diferente para uma pessoa e uma pena diferente para outra pessoa, entendeu? É por isso que todos são iguais no texto da lei. E é esse aqui o sentido da Constituição. Muito bem. Então veja aqui. Leis de Italião, elas tratavam, no próprio texto das leis, havia a diferença entre as pessoas. Essas leis discriminavam as pessoas. E assim todas as leis antigas, as leis egípcias, lá no Egito, leis que discriminavam as pessoas. As penas, no próprio texto da lei, por exemplo, não se aplicavam a todas as pessoas. Entendeu? O faraó egípcio aqui, o faraó, que era o rei, o deus dos egípcios, o faraó, não se aplicava ao faraó pena alguma, viu aí? O faraó, no próprio texto da lei, não sofria pena alguma. Veja a discriminação, o que não existe hoje no mundo aqui no Brasil evoluído. E daí a razão dessa expressão na Constituição, que no texto da lei aqui, todos são iguais, no texto da lei. O que não era aqui uma realidade no mundo antigo. Pois bem, as leis hebraicas, da civilização hebraica, que estão lá na Bíblia. Você abre a Bíblia, por exemplo, a Bíblia, e você vê ali leis muito desumanas e leis que discriminavam as pessoas. Por exemplo, as leis na Bíblia para a mulher eram leis terríveis, já eram muito boas para os homens, porque a sociedade hebraica era uma sociedade patriarcal. O homem no comando, a mulher era equiparada a um mero objeto. Daí as leis que estão na Bíblia, nas leis hebraicas, serem leis terríveis para um determinado grupo social inferior. Pois bem, e assim também as leis gregas, leis injustas,
Leis que, no próprio texto, discriminavam as pessoas. Leis norte-americanas, Estados Unidos da América do Norte, também. Ou seja, todas as leis antigas eram leis muito desumanas, que discriminavam as pessoas no próprio texto, o que a Constituição não permite. Veja bem, no tempo da escravidão e até depois, bem recente, nos Estados Unidos da América do Norte, ali o negro norte-americano sofrendo muito. Havia leis, por exemplo, em que, entrando no ônibus, os negros deveriam ficar na parte traseira do ônibus e os brancos na frente, nas cadeiras ali, logo na entrada do ônibus. E isso era lei. Veja que lei injusta. Lei que se aplica para uma pessoa e não se aplica para outra. Entendeu? Isso no próprio texto. Leis brasileiras também. Aqui no Brasil, as leis antigas eram leis mal elaboradas e profundamente injustas. E essas leis aqui, em seu próprio texto, trazia ali discriminação entre as pessoas, o que não é mais permitido, porque a Constituição diz que no próprio texto da lei não há como discriminar, não há como apenar uma pena para o cidadão A e outra pena diferente para o cidadão B. Não pode mais. E é nesse sentido aqui que a Constituição está certíssima. Vamos aqui, vou dar um exemplo. Veja aqui no Brasil. Quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, na verdade, o Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Quem é o descobridor de um lugar é aquele que chega primeiro. Quando os portugueses chegaram aqui, já havia os índios. Então, na verdade, foram os índios que descobriram o Brasil, e não os portugueses. Quando os índios estavam aqui no Brasil, Pedro Álvares Cabral nem existia ainda. E os índios já estavam aqui. Mas isso aí é coisa convencional. Os portugueses brancos chegaram aqui e descobriram o Brasil. Pois bem, os índios não tinham leis escritas. Então os portugueses chegaram aqui e começaram a colonizar o Brasil. E trouxeram a cultura deles. Trouxeram a religião deles, que era o cristianismo católico, e impuseram o cristianismo aqui. Os índios tinham seus deuses, tinham suas religiões, porque o homem cria deuses e cria religiões. Os índios tinham suas línguas indígenas. Aí o português vem e traz sua língua portuguesa, e é por isso que hoje a língua portuguesa é a língua oficial, não é? E o cristianismo foi a religião oficial aqui. Perdeu essa posição na proclamação da República. Pois bem, então os portugueses trouxeram sua religião, o cristianismo católico, trouxeram sua língua, a língua portuguesa, trouxeram também suas leis. As leis portuguesas que chegaram aqui, inicialmente eram leis manuelinas, leis afonsinas e leis filipinas. Essas leis aqui, ordenações filipinas, tiveram ampla aplicação aqui no Brasil. Quando Tiradentes morreu, aqui, ordenações filipinas aplicadas. Pois bem, ordenações filipinas, no livro 5º dela, veja, ordenações portuguesas, leis portuguesas, trazidas pelos portugueses que tiveram aplicação aqui no Brasil. Pois bem, ordenações filipinas, o livro 5º dela, tratava de direito penal. O livro 5º, direito penal, sobre crimes. Pois bem, no título 2, veja aqui o que dizia, no português antigo, arcaico, escrevi isso aqui de forma fiel. Dizia assim, veja, vamos ver, qualquer que a renegar, descrer ou pesar de Deus, olha aqui Deus, como se escrevia
no português arcaico. Deus, ou de sua santa fé, ou disser outras blasfêmias pela primeira vez, sendo fidalgo, pague 20 cruzados, e seja degradado 1 ano para a África. Veja aí, veja o texto da lei. E sendo cavaleiro ou escudeiro, pague 4.000 réis e seja degradado para a África. E se for peão, veja aqui, e se for peão, dê-lhe 30 açoites ao pé do pelourinho com baraço e pregão, e pague 2.000 réis. Veja aqui, veja como nessa época, no Brasil colonial, com essa lei aqui, não havia liberdade de crença. Aqui é um artigo fundamentalmente de caráter religioso. Os portugueses trouxeram para cá o cristianismo católico e não permitiram, não davam liberdade para que as pessoas se expressassem livremente sobre suas crenças religiosas. Aqui é uma punição para quem joga blasfêmias contra Deus, o Deus aí dos cristãos, correto? Havia pena para isso. Uma pessoa falar, uma pessoa se manifestar por meio de um artigo, por meio de uma expressão contra o Deus aqui hebreu, o Deus dos cristãos, a pessoa era, naquela época, apenada, recebia penas. Veja, a proteção aqui para uma crença religiosa, em detrimento das outras crenças religiosas que havia aqui no mundo colonial brasileiro. Veja aqui, não havia, pois, a liberdade de expressão religiosa. Pois bem, o que diz aqui? Ora, aquela pessoa aqui que blasfemar, por exemplo, contra o Deus cristão, veja as penas, como eram diferentes no próprio texto da lei. Veja, o que acontecia aqui com o fidalgo? O fidalgo, veja, ora, se um fidalgo blasfemasse contra o Deus aqui cristão, a pena qual era? Olha aqui, o pagamento de 20 cruzados, e ele ainda era degradado por 1 ano para a África. Veja aí, a pena para o fidalgo. E se não fosse fidalgo? Se o cara fosse um cavaleiro, olha aqui, e sendo cavaleiro, olha aqui, cavaleiro ou escudeiro, você vê que a própria lei trazia essa discriminação. Para o cavaleiro ou escudeiro, a pena era outra. Veja, ele pagava 4.000 réis. Compare aqui com o fidalgo. O fidalgo pagava 20 cruzados, já que o cavaleiro ou escudeiro pagava 4.000 réis e era degradado também para a África. Muito bem. E se a pessoa aqui que tivesse blasfemado contra o Deus cristão fosse um peão, uma pessoa lá na ralé da sociedade, um peão aqui, e se fosse um peão, você vê que a lei traz outra pena. Diz assim, no caso, se a pessoa que blasfemou contra o Deus cristão é um peão, é um fudido qualquer, então esse aí, vai levar 30 açoites, aqui açoutes, aqui o português arcaico. Então o peão aqui levava 30 açoites, surras, levava surras. Ao pé do pelourinho aqui, veja, com baraço e pregão, e ainda pagava 2.000 réis. Então você vê aqui de forma fácil que as leis antigas discriminavam as pessoas em seu próprio texto. E aqui está, veja, um crime aqui, blasfêmia, por exemplo, contra o Deus cristão, e com 3 penas diferentes, dependendo da categoria social das pessoas. Viu aí? O fidalgo e o cavaleiro ou escudeiro
eles não levavam açoites, só as pessoas miseráveis é que eram açoitadas. Então você vê aqui que as leis discriminavam as pessoas. Um crime aqui com penas diferentes dependendo da condição social do criminoso. Isso aqui no próprio texto da lei. E é isso aqui que a Constituição não permite mais. Ela diz que todos são iguais perante a lei. Ou seja, no texto da lei, todo mundo é igual. Não há diferença alguma. É nesse sentido aqui que existe o artigo da Constituição. Todos são iguais no texto da lei. Por exemplo, o Código Penal brasileiro, o crime de homicídio. Acontece homicídio quando uma pessoa mata outra pessoa. Muito bem, está lá no Código Penal. Artigo 121, matar alguém. Pena, qual é a pena? Qual é a punição? Está lá, reclusão de 6 a 20 anos. Ou seja, essa pena aí, reclusão, ela é aplicada a todas as pessoas, no texto da lei. A lei não diz pena de reclusão para as pessoas pobres, pena de detenção para a classe média, pena de multa apenas, no caso de homicídio, paga só uma multazinha, quem é rico. Não. Ela, no texto dela, está lá, matar alguém, pena, reclusão de 20 ou de 6 a 20 anos. Ou seja, essa pena aí, no texto da lei, é para ser aplicada a todos. Ela é ampla no texto da lei. Na prática que a gente vê aí, no direito penal principalmente, não é? A gente vê nas cadeias públicas, nas penitenciárias, a gente vê ali a quase totalidade dos presidiários ali são pessoas negras, pessoas pobres, não é isso? E isso é uma realidade no Brasil. Isso aí é a prática da lei. Mas só que a lei não traz essa discriminação. A prática é outra coisa. Mas no texto da lei não existe isso. E todos deveriam obedecer cegamente ao texto da lei, porque ele não discrimina. Pois bem, então o direito penal, a gente vê um grande advogado já falecido, muito conhecido em todo o Brasil, Heleno Cláudio Fragoso, com vários livros em direito penal, doutor em direito penal. Em um de seus livros, Lições de Direito Penal, ele diz claramente, abre aspas, a clientela do sistema penitenciário é constituída pelos pobres, pretos e prostitutas. Fecha aspas. Ele está dizendo que os presidiários são negros, são pobres ali, a quase totalidade, e mulheres prostitutas, prostituídas. E isso é uma verdade, é uma realidade. Nas cadeias aí no Brasil, no sistema penitenciário. Isso é uma verdade. Mas isso aí não elimina o texto aqui da Constituição, que aqui é nesse sentido, que no texto da lei todos são iguais. Agora, se não se pratica isso, é outra coisa. Mas veja bem, a gente vê também, até mesmo na prática, essa injustiça, não é isso? Só nos presídios, nas penitenciárias, há ali a quase totalidade de pessoas negras, pobres e prostitutas. Isso é uma verdade. É uma verdade. Na prática, não é isso? Muito bem. Só que o direito, por exemplo, o direito do trabalho, na prática, é uma coisa linda. É uma coisa bastante justa, o direito, na prática estou falando. Na lei tudo bem, mais ainda. Na prática, o direito do trabalho, o direito trabalhista. Vá a um tribunal da Justiça do Trabalho e você verá ali que a parte mais fraca, que é o pobre, o trabalhador, é o que ganha mais nas ações trabalhistas. Seus direitos que são negados pelo empregador. Não é isso? Numa relação de trabalho, você tem ali o empregador e o empregado.
Qual dos dois tem uma condição social melhor? O empregador ou o empregado? Claro que é o empregador. O empregador é o dono da loja, é o dono dos meios de produção. Ele tem uma condição social melhor que a do empregado. O empregado é a parte mais fraca numa relação empregatícia, não é isso? Pois bem, na Justiça do Trabalho, veja lá, os empregados sempre ganham. Porque o empregador deixa de pagar direitos ali ao empregado. E o empregado sempre ganha na Justiça do Trabalho. A parte mais fraca sempre é vitoriosa na Justiça do Trabalho. Nas penitenciárias, não. É óbvio que aqui no Brasil, você vai às cadeias públicas, presídios e penitenciárias, você vê ali a quase totalidade pessoas pobres, pessoas negras e prostitutas. É uma verdade. Mas isso não elimina o sentido aqui do caput do artigo 5º da Constituição. Está escrito aqui, todos são iguais perante a lei, porque no mundo antigo não era assim. As próprias leis traziam penas diferentes para as pessoas que ocupavam as posições sociais. O miserável aqui, na própria lei, você vê aqui, ó, um peão, um miserável, ele era açoitado. E a pena de açoite só era para os miseráveis. Na própria lei, a Constituição proíbe isso aqui. Nenhuma lei brasileira traz ali uma pena para o branco e outra pena para a pessoa negra e outra pena para a prostituta. Não. Nenhuma lei brasileira faz isso. Ela é ampla, abrange a todos. Então é por isso que faz sentido dizer que todos são iguais perante a lei aqui no Brasil, sem distinção de qualquer natureza. É o texto da lei. Espero que você aí tenha entendido, e também o meu amigo aí, Antônio Edilson, que essa expressão aqui, que consta da Constituição, ela é verdadeira, porque no mundo antigo não era assim. Havia desigualdade no próprio texto da lei. Muito obrigado.